Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 18, hoje é dia de Provérbios 18. Vou ler o verso 14. O verso 14 ele vai falar assim, que o espírito forte segura o homem na sua doença, mas o espírito abatido nada o suporta. Presta atenção, ele está falando aqui que todas as vezes que você suporta, todas as vezes que o seu espírito está forte, ele suporta qualquer tipo de situação. Pode prestar atenção com uma pessoa, quando ela está doente, você consegue ver que ela vai resistir ou não àquela doença. Tudo depende dela. Tive esses dias uma experiência, teve uma pessoa que ela teve uma doença muito séria e eu fiquei acompanhando ela, acompanhando os stories, acompanhando a vida dela. E em todo o tempo ela profetizava e ela falava, ela proferia com a sua boca: isso não vai me matar, isso não vai me matar, essa doença não vai me matar, eu vou ser curada, todo tempo. E ela estava determinada que ela ia ser curada, e realmente ela foi curada. Só que eu também tive experiência de pessoas que, inclusive a minha esposa teve na época do Covid, pessoas que entraram no hospital falando: eu não vou resistir, pessoas que entraram bem no hospital. E elas falavam assim: não vou resistir, vou morrer, e realmente elas morriam. Inclusive teve uma amiga minha que ela teve Covid, e quando ela entrou no hospital, ela entrou falando: eu não vou resistir. Só que a minha esposa falou que ela entrou bem, todos os parâmetros dela estavam ótimos, ela só estava em observação. E realmente ela decaiu de uma tal forma que ela precisou ser entubada e morreu. Então, quando você está determinado a fazer uma coisa, aquilo vai acontecer. A Bíblia fala que quando você mentaliza uma situação, é sinal que a tua alma foi na frente. Se a tua alma foi, o teu corpo tem que chegar. Eu costumo gravar, eu tenho essa frase gravada: se a minha alma foi, o meu corpo é obrigado a chegar. Se eu imaginei fazendo uma viagem, o meu corpo vai ter que fazer essa viagem. Se eu me imaginei curado e curtindo a vida, eu vou conseguir ser curado e curtir a vida. Então, todo o poder, tudo aquilo que você precisa está dentro dos seus pensamentos, está dentro do seu coração. Aquilo que você pensa vai acontecer. Tanto é que a Bíblia vem e fala assim, assim como imagina a sua alma, assim será. Ou seja, do jeito que ela imagina. Se ela imaginar uma vida de abundância, uma vida transbordante, uma vida cheia, uma vida repleta de alegria, assim é a alma daquela pessoa. Mas se é aquela pessoa que só fala coisa ruim, só deseja coisa ruim, só imagina coisa ruim, são essas coisas ruins que vai chegar, são essas coisas ruins que vai acontecer com essa pessoa. Então, começa a imaginar, começa a pôr em ação. Imaginação. A sua imaginação significa você mentalizar e colocar ela em ação. Não, eu quero viajar com a minha família, eu quero ser curado. Então você fecha os seus olhos por alguns momentos, imagina tudo aquilo acontecendo. Aí quando você abrir os olhos, você fala: já aconteceu, é isso que vai acontecer. Essa viagem mesmo, eu tô chegando de viagem, eu tô na rodovia, tô parado num posto. E como eu fiz um compromisso, o compromisso tem que ser cumprido. E eu imaginei essa viagem o ano inteiro. Eu falei: eu vou fazer 3 viagens seguidas. Eu vou fazer uma no final de semana, eu vou chegar, vou fazer a outra no outro, e quando eu chegar eu faço a outra. Então é aquilo que você imagina, aquilo que você coloca em ação, é aquilo que vai acontecer. Você imaginou e começou a pôr em ação, vai acontecer, vai se concretizar aquilo. É muito interessante, quando você tem uma pessoa doente perto de você, fecha os teus olhos e imagina essa pessoa correndo, pulando, brincando. Eu fecho meus olhos, eu imagino minha filha casando, eu imagino eu pegando meus netos, eu imagino ela tendo muitos filhos, você tá entendendo? Então eu imagino ela com um homem de bem casado, eu imagino ela com a sua família. Você precisa pôr em ação a sua imaginação. Então tudo aquilo que é imagem na sua cabeça, ela vai virar uma ação. Se você pegar Jó, o livro de Jó vai falar assim, aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. Ou seja, o que ele mais imaginava: eu não posso ficar pobre, eu não posso perder o que eu tenho. Ele ficou pobre, ele perdeu tudo que ele tinha. Então tudo aquilo que você tiver medo, é justamente isso que vai lhe acontecer. Então começa a pôr em ação, começa a imaginar coisa boa, começa a imaginar você mudando de vida. Mas eu quero trocar de carro e eu não sei nem por onde começar. Começa a imaginar você trocando de carro.
Começa você a imaginar trocando de carro, que você vai ver as coisas acontecendo. O Senhor é maravilhoso. Começa a pôr em ação isso que você sonha ou isso que você espera. Que Deus te abençoe.